Vamos agora ver o que faz a União Europeia em prol da cooperação para o desenvolvimento dos países menos avançados. Poderemos considerar que faz muito ou pouco, isso depende dos pontos de vista, mas há dados que não podem deixar de ser levados em conta. Por exemplo, só a União Europeia fornece 55% de toda a ajuda para o desenvolvimento, ou seja, mais de metade de toda a ajuda internacional é providenciada pela Europa. Apesar disso, estima-se que existam no mundo mais de 600 milhões de pobres que vivem, na maioria dos casos, nos 49 países mais pobres do mundo, quase todos países africanos. $1,5 bilhões de seres humanos vivem abaixo do limiar da pobreza com menos de $1 por dia. 49 Estados fazem hoje parte daquilo a que chamamos os países menos avançados, os mais pobres dos pobres. Estes países englobam mais de 10% da população mundial, 614 milhões de habitantes que tentam sobreviver no meio de uma extrema pobreza. Apesar dos esforços realizados, a lista dos países menos avançados aumentou. As Nações Unidas contabilizaram 24 países muito pobres em 1971, em 2001 são contabilizados 49. Se bem que os países menos avançados não representem um grupo homogéneo, estes acabam por partilhar algumas características comuns a todos eles. Graves dificuldades no desenvolvimento da sua economia doméstica e dificuldades em assegurar condições de vida decentes à sua população, assim como uma economia extremamente vulnerável aos choques externos e às catástrofes naturais. A prevenção dos conflitos e o reforço da paz fazem parte integrante das estratégias de desenvolvimento. A Europa pode igualmente oferecer os seus serviços de mediação, como nos casos do processo de paz de Lusaka ou na resolução do conflito entre a Etiópia e a Eritreia. Muitas vezes subestimada, a qualidade do ambiente tem um impacto direto sobre a vida das populações dos países menos avançados. Efetivamente, estas populações dependem dos recursos naturais que lhes fornecem a alimentação, a energia e os rendimentos. A gestão duradoura do ambiente é uma questão crucial para os países menos avançados. A sua população dispõe, aliás, das competências e da vontade de preservar a natureza que a rodeia, lutando contra a desertificação, favorecendo a plantação e a reflorestação, organizando a irrigação e protegendo a biodiversidade. Os aspectos ambientais fazem agora parte integrante da política europeia de desenvolvimento em favor de um desenvolvimento duradouro e integrado. A economia dos países menos desenvolvidos é tributária dos transportes. A ausência ou a ineficácia dos mesmos fragmenta o mercado, marginaliza as regiões em enclaves, é um entrave para as exportações e para o comércio, desencoraja os investimentos estrangeiros, limita a mobilidade dos trabalhadores, dos bens e dos serviços. Frequentemente, o desenvolvimento de um país depende fortemente de um sistema de transportes adequado ou com uma boa manutenção. As Nações Unidas fixaram o objetivo de diminuir para metade o número de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza até 2015, um objetivo que é também seguido pela União Europeia. Para atingir este objetivo, o trabalho a ser efetuado é enorme. Apenas um partenariado sólido entre os países menos avançados e as entidades criadoras irá permitir conceber mecanismos de colaboração coerentes e instaurar uma cooperação internacional mais estreita destinada a acelerar o desenvolvimento dos países menos avançados. Um documentário realizado no início desta década, mas que se mantém perfeitamente atual. No ano 2000, as Nações Unidas estabeleceram os Objetivos do Milénio, um conjunto de medidas para acabar com a pobreza, a fome, as desigualdades sociais e de género, o analfabetismo, a mortalidade infantil, as pandemias e doenças endémicas como a sida ou a malária, enfim, acabar com o subdesenvolvimento e ainda proteger o ambiente. A União Europeia, como vimos, afirmou-se como parceiro-chave deste processo. Mas, Pascal, os resultados ainda não são muito claros. Há alguma coisa que está a correr mal? Ou... Os resultados ainda são um pouco negativos e tem várias razões para isso. Além disso, tudo foi dito quase na sua reportagem, não é? Tudo menos armas. O que é que quer dizer isso, tudo menos armas? Tudo menos armas, isso quer dizer que, portanto, toda a gente está de acordo com o desenvolvimento económico dos países. Então, pelo menos em teoria. Em teoria. Então, como o Carlos Narciso diz muito bem, porquê que não funciona? Toda a gente está de acordo, mas não funciona.
Há várias razões. No meu sentido, existem 4 principais razões. A primeira razão é uma razão de ordem política. Até a reportagem não salientou este facto um pouco, para mim, mais importante, que é realmente as instituições políticas. Portanto, a corrupção, por exemplo, nesse país é muito elevada, a corrupção. Sem um governo democrático, eu acho que muitos países não podem desenvolver no sentido económico. Bom, a boa governança, digamos assim, é uma das condições de base hoje para a atribuição da ajuda para o desenvolvimento. Evidentemente. O segundo ponto é o papel do Banco Mundial. Porque o Banco Mundial desenvolveu muitas ajudas monetárias e financeiras para esse país. O problema é que muitas vezes os estudos do Banco Mundial não são estudos operacionais, são estudos um pouco teóricos e quando os fundos são realmente investidos nesse país, há problemas de formações, há problemas de qualificações. Por exemplo, no Bangladesh construíram muitos poços de água, mas não à proximidade das populações que tinham a tradição de ter o seu próprio poço de água e, portanto, muito dinheiro investido de modo totalmente ineficiente. Portanto, política, papel do Banco Mundial e o terceiro ponto que a conjuntura económica na União Europeia é um pouco fraca. E, portanto, a conjuntura nos países ocidentais sendo um pouco fraco, não incita realmente os governos a se preocupar tanto da pobreza ao nível mundial e, portanto, estão... O que pode-se também compreender, no certo sentido, mais preocupado pelos assuntos locais que os assuntos internacionais. Também há uma convenção internacional, digamos assim, que diz que seria conveniente que os países ricos afetassem 1,5% do seu PIB para a ajuda para o desenvolvimento, e a verdade é que ninguém. Exceto um país ou dois do Norte da Europa, cumprem essa quantia que está estipulada. Portanto, quando o Pascal diz que todos nós concordamos no desenvolvimento económico, enfim, de toda a gente, de todos os países, não parece que na prática as coisas sejam bem assim. O que nós vimos nesta reportagem foi um vislumbre para um mundo perfeitamente desigual e injusto. Por exemplo, os países ricos, continuam a aplicar medidas protecionistas à sua agricultura, à sua indústria, abrem as fronteiras, abrem os seus mercados à importação dos produtos agrícolas do terceiro mundo, por exemplo, mas mantêm, como a França, enfim, é um bom exemplo, mantêm subsídios fortíssimos à sua própria produção agrícola, o que cria logo um desequilíbrio na concorrência do mercado, não é? Porque os agricultores franceses podem colocar os seus produtos muito mais barato do que os outros que vêm. Sim, tem perfeitamente razão, e era o quarto ponto, que é o comércio. O comércio é o problema da PAC. Acha que andamos nesta luta contra a pobreza, andamos atrás de uma utopia, de uma miragem? Provavelmente. São países normalmente ricos em matérias-primas, em reservas minerais, mas não são eles que, na maioria dos casos, não são eles que estipulam os preços das suas próprias riquezas. E, se calhar, a chave da questão está aí. E pode também salientar o preço da moeda, porque esses países pagam o comércio internacional em dólar, muitas vezes, que é uma moeda forte, em relação à sua própria moeda, que é uma moeda sempre baixando, fraca. Chegamos assim ao fim, falámos sobre a Europa e o modo como interage com o resto do mundo, que é o mesmo que dizer que estivemos a falar sobre a vida de todos nós. Voltaremos na próxima semana com novos temas. Pascal, obrigado por ter vindo. E aos telespectadores, obrigado por terem assistido. Fiquem bem.